Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Capítulo 18 e o versículo 13. Aliás, capítulo 16 e o versículo 13. Palavra esta que o Senhor tem colocado ao meu coração na manhã deste dia. Que diz assim: no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver ali um lugar para a oração. E sabendo-nos, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Amém? No dia de sábado, saímos fora das portas de onde? Da cidade, para a beira de um rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Versículo 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração, para que se estivesse atenta ao que Paulo falava. Somente esses 2 versículos. Palavra esta tremenda, maravilhosa, que fala um pouco da trajetória do apóstolo Paulo. Homem este a qual Deus chamou, quando ele sendo conhecido por Saulo, como perseguidor dos judeus, Deus o escolheu. E é tão interessante as escolhas de Deus. E é por isso que quando você vê alguém sendo chamado, sendo escolhido, silencie. Porque Deus, Ele trabalha da forma quem Ele quer, como Ele quer. Usa quem quer, capacita quem Ele quer e dá a quem Ele quer. De uma coisa eu sei, o nosso Deus, Ele usa e chama e escolhe. Vamos usar aquela palavra que nós sempre usamos aqui, os improváveis. E eu vejo que dentro desse contexto, Saulo, ele era um improvável. Porém, Deus o chama, o capacita. E nesse versículo 13 e o 14, Paulo estava em Filipos, e ali ele procura um lugar de oração. E foi à beira do rio, porque ali não havia templos, não havia igreja. E os historiadores contam que, por causa da perseguição, por causa das cartas que chegavam, talvez ainda não tinha se formado ou construído uma igreja, um templo, uma sinagoga. E nós vemos que, naquele lugar, Deus, Ele usando a Paulo, ensinando a Paulo, usando Paulo, na beira do rio, ali estava uma mulher, chamada Lídia. E o seu coração foi aberto para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, quando Paulo estava falando e ensinando. E eu creio que nesta manhã o Senhor tem falado conosco. E os nossos corações já estão cheios da glória de Deus. Já estão abertos para ouvir o que Deus já tem preparado para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. E eu